E aí galera, como é que vocês estão? Bem-vindo ao canal Exatamente, estamos aqui de volta. Antes de mais nada, eu quero desejar a vocês um feliz ano novo, tá? Apesar da notícia triste que eu tive ontem, né? Às 8 da noite, por volta das 8 horas, 8h15 da noite, fiquei sabendo que eu não tinha ganhado na Mega Sena, tá? E que segunda-feira ele teria que trabalhar. Então, como eu não estava contando com essa notícia, é uma notícia muito triste. E bola pra frente, né? Vamos lá, vamos. O ano tá só começando e a gente precisa trabalhar, tá? Antes da gente começar nossos estudos, o que vai acontecer agora? Esse é o momento da humilhação, tá? Eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aí no canal, tá bom? Comente. Antes de assistir o vídeo, já comenta, tá? Porque caso você não goste, já vai ter feito seu comentário e deixado seu like, tá? Além disso, envie e compartilhe essa informação com mais pessoas, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com quem você gosta e com quem você não gosta, tá? Eu vou explicar para vocês como é que você faz isso. O que você vai fazer? Com quem você gosta, se você conhece alguém que está precisando estudar matemática, raciocínio lógico, e você gosta dessa pessoa, você vai enviar esse vídeo para essa pessoa, porque dessa forma você vai estar ajudando ela. Já se você conhece alguém que você tem raiva dessa pessoa e sabe que essa pessoa odeia matemática, o que você vai fazer? Enviar esse vídeo para essa pessoa, porque fazendo isso, você vai estar criando discórdia, causando raiva nessa pessoa e ajudando o canal a crescer, tá bom? Porque ela vai xingar lá no meu canal, vai comentar e vai dar engajamento. Então é isso, bora pra lá, bora pra aula, beleza? Vamos lá. Então, galera, agora a gente vai começar realmente nossa aula, tá bom? Brincadeiras à parte. A gente vai agora para o que interessa, tá bom? Até porque raciocínio lógico está sendo obrigatório até para entrar no céu agora. Tô sabendo, não? Passou ontem no Jornal Nacional. Parece que é até 2023. Quem não souber matemática até o final de 2023 não vai pro céu, não, tá bom? Bora lá, galera. Ó, tipos de proposições. A gente vai estudar o tipo de proposição simples e composta e depois a gente vai falar a respeito de tabela verdade e dos conectivos lógicos, tá? Eu trouxe exemplos aí de proposições simples e proposições compostas para vocês saberem a diferença. Até a gente até já estudou isso na aula passada, pincelou, né? Mas a gente ainda não estudou a fundo a respeito disso. Mas a intenção aqui é fazer algo bem rápido, bem dinâmico e mais eficiente, tá bom? Vamos lá. Os tipos de proposições que nós temos. Nós temos dois tipos de proposições, é simples e composta. A proposição simples, ela possui uma única sentença, ou seja, uma única proposição. Aqui está, tá? Então, aqui, ó, eu trouxe 3 exemplos de proposições simples. Maria é estudante, é uma única proposição, tá? Proposição simples. João Gabriel é cantor, é uma afirmação, pode ser verdade ou falso, tá? Pode ser verdadeiro ou falso. Roberto Carlos é jogador de vôlei. Vamos dizer assim, se a gente conhece Roberto Carlos como jogador de futebol e a informação está aí, Roberto Carlos é jogador de vôlei. Isso aí é uma proposição simples do tipo falsa. Mas enfim, ela é uma proposição, independentemente se ela é verdadeira ou se é falsa. Ela é uma proposição simples, tá? Agora aqui as proposições do tipo composta. Ana estuda e João trabalha. Veja que a proposição composta, como está aqui no enunciado, ela possui duas ou mais sentenças unidas por conectores lógicos, tá? Então, é duas ou mais sentenças simples, duas ou mais proposições simples, tá? Então, é a união de duas ou mais proposições simples, só para reforçar. Então, veja aqui ó, o exemplo primeiro. Ana estuda e João trabalha. Aqui existem duas proposições simples, que é Ana estuda, João trabalha, e o conectivo aqui ligando elas duas, que no caso esse conectivo aí a gente ainda vai estudar a respeito dele, tá? Marta joga bola ou Neymar joga basquete. Então, aqui duas proposições simples ligadas por um conectivo lógico, o ou. Outra, ou faz chuva ou faz sol. Então, aqui existem duas proposições simples compostas por conectivo lógico, tornando essa proposição do tipo composta. Se Pedro estudar, então será aprovado. Outro tipo de proposição composta, tá? E Bianca vai viajar se somente se passar de ano. Então, eu trouxe aí exemplos de proposições simples e proposições compostas. Agora a gente vai ver os tipos de conectivos lógicos que existem, tá? E depois a gente vai fazer a tabela verdade de cada um desses conectivos para vocês entenderem como é que funciona isso. Inclusive, como é que cai na prova, tá bom? Veja aqui, ó, os tipos de conectivos lógicos que existem e a tabela verdade de cada uma delas a gente vai fazer já já. Então, os operadores ou conectivos lógicos é do tipo e, que é chamado de conjunção, e esse aqui é o seu símbolo, tá? Chapeuzinho para cima, que é P, E, Q. Aqui, ó. O P é como se fosse uma proposição, essa outra aqui é como se fosse outra proposição, ligada por esse conectivo lógico, que esse é o seu símbolo, no caso, o operador E, tá? E aqui a informação a respeito dele, a gente vai ver daqui a pouquinho, ó.
Na tabela verdade, quando a gente for fazer a tabela verdade dele, essa é a informação que a gente tem que saber, ó. Só será verdadeiro quando ambos P e Q forem verdadeiros ao mesmo tempo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Aí tem um operador OU, é chamado de disjunção, ou disjunção inclusiva, a gente vai olhar isso posteriormente. Esse é o símbolo dele, tá? Então, imagine que se tivesse duas proposições simples, podem ter mais, tá, gente? Não precisa ser apenas duas. Mas se tiver duas proposições simples ligadas por esse conectivo bem aqui, ó, esse símbolo aqui significa que a gente está usando o operador OU, que é também chamado de disjunção. E na tabela verdade, se pelo menos um P ou Q for verdadeiro, então na tabela verdade vai se tornar verdadeira a proposição composta. Temos essa outra aqui, ó, se então, que é chamado de condicional. Esse é o símbolo dele, então é P, então, Q. Só será falso quando P for verdade e Q for falso. Aí temos o se, somente se, que é chamado de bicondicional. Aí temos esse aqui, ó. Esse aqui é o símbolo dele. E aqui são duas proposições, sendo ligado por esse símbolo, que é, no caso, pelo bicondicional. E só será verdade quando P e Q forem verdade ao mesmo tempo, ou quando forem falsos ao mesmo tempo. Quando a gente for fazer a tabela da verdade de cada um, a gente vai entender isso com exemplos, tá? Aí temos o outro aqui, ó, o ou, mas não ambos. É chamado de disjunção exclusiva. Então, ele é um Vzinho, né? Com uma barrinha embaixo. Esse é o símbolo dele, tá? Quando vocês olharem isso na prova, significa disjunção exclusiva, ou um ou outro. A gente vai estudar com calma, tá? Então, pelo menos são esses, a princípio, que a gente vai estudar. Depois a gente vai estudar o símbolo de a negação de forma separada, tá? Porque nas provas costuma vir de forma diferente, então a gente vai estudar de forma separada, tá? Então a gente agora vai fazer o seguinte, a gente vai montar a tabela verdade do conectivo E, do operador E, tá? Tá aqui, ó, chamado de conjunção, que é o operador E, e a gente vai formar a sua tabela verdade agora. Então, só essa informação aqui é importante. Ó. Para que uma proposição composta com o conectivo E seja verdadeira, é necessário que todas as proposições simples sejam verdadeiras. Agora eu vou dar um exemplo para vocês, tá? E a gente vai formar essa tabela verdade aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que é o P e Q, é isso que a gente vai preencher, tá? Esse restante aqui, ó, depois eu vou explicar para vocês como é que a gente forma essa tabela nessa parte aqui, ó, de verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. Essas são todas as possibilidades de juntar o P com o Q, tá? Porque são apenas duas. Então, são 2 elevado ao quadrado. Depois a gente vai entender isso melhor, não se preocupe com isso não, tá? Só vamos entender aqui a respeito do exemplo e como é que funciona a conjunção E, tá? Imagine o seguinte, que meu pai tivesse me prometido no Natal, imagine isso com seu pai também, ele prometido no Natal que ele ia lhe dar uma bicicleta e também que você ia ganhar um videogame. Que você iria ganhar essas duas coisas, tá? Então ele falou assim, Jactan, você vai ganhar uma bicicleta e vai ganhar um videogame no Natal. Então, no Natal eu vou estar esperando o quê? Eu vou estar esperando ganhar a bicicleta e o videogame. Eu vou estar esperando ganhar os dois, tá? Se eu ganhar apenas um, então a promessa não foi cumprida. Se eu não ganhar nenhum, a promessa não foi cumprida, muito menos, tá? Então a gente vai fazer a partir dessa ideia, vai fazer a tabela verdade, tá? Então imagina o seguinte, ó, Joctan, eu coloquei João aqui, mas era Joctan vai ganhar uma bicicleta e vai ganhar um videogame. Então, se eu ganhar a bicicleta, se for verdade que eu ganhei a bicicleta, ele trouxe a bicicleta e ele trouxe também o videogame, significa que a promessa foi cumprida? Significa, então, foi verdadeiro. Se eu ganhar a bicicleta, aqui, vamos lá, se eu ganhar a bicicleta, mas se ele trouxe só a bicicleta e não trouxe o videogame, tá? Ele cumpriu a promessa? Não cumpriu, então a tabela vai ser falsa. Se ele não trouxe a bicicleta, mas trouxe o videogame, ele cumpriu a promessa? Também não, então é falso. Se ele não trouxe nem a bicicleta, disse que não tinha dinheiro, disse que foi roubado, alguma coisa do tipo, e ele não trouxe o videogame. Ele cumpriu a promessa? Não. Então, ó, a tabela verdade do conectivo E, pessoal, só vai ser verdade quando as duas coisas forem cumpridas, tá? Se me prometeu tal coisa e tal coisa, as duas coisas precisam ser cumpridas para que seja verdade lá no conectivo final, ó, na tabela verdade. Se prometeu as duas e só cumpriu uma parte, ele não cumpriu o que prometeu, tá? Isso valeria também até para político. O político promete 10 coisas
e no final ele só te entrega 2, ou então te entrega menos 5. Ele está cumprindo o que prometeu? Não, 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 tá? Então, com esse exemplo, a gente forma a tabela verdade da conjunção, tá? Depois disso, na próxima aula, a gente vai formar a tabela das próximas proposições, tá? Dos próximos conectivos. Belezinha, pessoal? Eu espero que tenha ficado entendido para vocês isso, tá? Eu espero que tenha ficado entendido para vocês isso. E na próxima aula a gente se vê, tá bom? Essa aqui foi uma aula breve, eu acredito que eu já deva ter passado um pouquinho a mais de tempo, mas eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e nos vemos na próxima aula. Fui!